confesso para vocês, ao mesmo tempo que saúdo a todos os presentes, aqui encarnados e desencarnados, ao mesmo tempo é uma alegria para mim essa oportunidade de falar sobre esse amigo Jesus, porque nós que estamos aqui presentes essa noite, estamos à busca, nas nossas vidas, nós já aprendemos um pouco sobre o valor desse amigo. Mas sempre é um desafio para nós, descobrirmos no dia a dia, nos nossos passos, nos nossos atos, nas nossas palavras, um pouco mais desse amigo. A gente gostaria de ver dentro de nós, refletido, na verdade, um pouco das virtudes do Mestre. Um indicativo, de Deus, dizendo que a gente já encontrou um norte, um caminho, a gente já começou a caminhada com passos firmes. Esse é o nosso desejo, o nosso anseio, o desejo de se encontrar com Deus, de encontrar paz, de se encaminhar na resolução dos problemas das nossas vidas pessoais, mesmo com as questões materiais, porque a gente sabe que a vida é difícil, a questão da alimentação, do abrigo, da proteção nossa, dos nossos filhos, a garantia dos nossos lares, mesmo dos nossos rendimentos, de cada mês, porque a gente sabe que, não obstante as nossas condições sociais, o mundo é muito mutável. A gente observa pessoas com muitos valores amoedados que de uma hora para outra perdem tudo. Ao mesmo tempo observamos as jovens, talentosos que de uma hora para outra despontam e têm sucesso. Mas essa corrida do dia a dia, que cansa às vezes, não é a única das nossas esperanças. Nossas esperanças é realmente, enxergar um valor em nós que transcende a matéria. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Encontrar, embora a gente valoriza, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom no nosso dia a dia, nas coisas materiais, a gente também quer ver essa beleza estampada na alma, na nossa alma e na alma das pessoas que a gente ama. A gente quer ver eles crescendo em virtude, superando os seus defeitos, os seus males, e enxergando em cada um de nós um amigo, um amparo, alguém que não vai dizer uma palavra rude, alguém que vai nos apoiar. Esse é o nosso desejo, nossa aspiração. Por isso essa busca de Jesus, por isso essa busca de Deus, e por isso esse tema ser tão especial, porque muitas vezes a gente enxerga, mesmo na religião, mesmo nas religiões, mesmo na busca de Deus, a necessidade de aprender determinadas lições e de cumprir as lições, como se o caminho de Deus não fosse tão diferente do aprendizado das coisas da matéria, que a gente tem que vencer. A gente enxerga então esse caminho para Deus um caminho áspero, árduo, difícil, que a gente enxerga só do ponto de vista da lição que a gente custa aprender. Mas Jesus disse que além de mestre, ele também era amigo. E a principal lição que ele nos deu foi amar. Então veja bem que para além de vencer, mesmo nas questões espirituais, tem a questão do amor, o amor divino, o amor do Mestre Jesus, o amor que nos consola, que não se importa com o nosso estado, com as nossas condições. E o interesse, o propósito deles é nos amparar, nos sustentar, nos encorajar, mas ao mesmo tempo nos advertir, nos corrigir para que a gente não sofra mais, para que a gente se engaje nesse caminho e para que encontre realmente o propósito também nas lições do Mestre. Então um pouquinho desse amigo que eu convido vocês, não só nessa palestra, não só no dia de hoje, para a gente relembrar, revisitar, mas nas nossas vidas, nos nossos corações, para que ele possa se fazer presente, não só aquele mestre que também nos cobra o bom caminho, mas aquele mestre que realmente nos ama e que quer estar presente dentro dos nossos corações, para nos acalentar, nos dar alegria. Então esse é um convite, que Jesus faz para nós, que Deus faz para nós e que hoje a gente renova aqui, todos nós que aqui estamos, com o propósito de aprender esse caminho através, também das palavras, desse dom que Deus nos deu de falar e de ouvir, de processar as imagens. Porque na época de Jesus não tinha celular, não tinha vídeo, não tinha YouTube. Então as pessoas usavam as palavras para conversar e formar imagens. Depois elas contavam umas para as outras,
Depois escreviam essas palavras nos textos. E é assim que a gente imaginava cenas e tal, sem antes das câmeras, dos vídeos, né? Hoje a gente ainda tem mais esses recursos ainda para conhecer, né, as pessoas que querem nos fazer o bem, né? Lembrar de nós, nos mandar um oi, dizer que elas estão ali para nos iluminar o caminho. Naquela época eles usavam as palavras, né, os textos, embora a maioria das pessoas na época de Jesus ainda não sabia nem ler e escrever, né? Mas enfim, vamos lá então. Então primeiro que eu queria apresentar, o slide, fala de dois amigos, Simão Pedro, que era um dos apóstolos de Jesus, e o próprio mestre. Então, vamos tentar então imaginar, através dessas palavras, né, o encontro de Simão Pedro e do mestre Jesus. Então diz ali: os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então o amor que a gente desenvolve uns para os outros, né, uns para com os outros, o amor que a gente desenvolve dentro dos nossos corações, eles nos conduzem a Deus também. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar nessa questão, essa dimensão do amor mesmo, né? Então essa foi uma fala proferida por Jesus a Simão Pedro, conforme nos escreve o espírito Humberto de Campos, mais um amigo, né? No capítulo 12 da obra Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier, mais um amigo. Vamos ver a importância da gente ir formando esses laços uns com os outros, né? A nossa presença atenta. Um dia Humberto de Campos ouviu, um dia Simão ouviu, um dia Chico Xavier ouviu, e depois ele passou adiante, contou, né? Então, evidenciando essa importância desses laços afetivos, da nossa presença, a presença de cada um de nós, hoje na condição de discípulos, amanhã, quem sabe, na condição daqueles que dão testemunho também através da palavra, né, que a gente chama de mestres. Lembrando que o amigo de Jesus também fez também fez uma jornada parecida com a nossa. Bilhões de anos ele também era um espírito que passou pelas fases que a gente passou até se tornar um espírito puro e hoje ser mestre, né? Então a importância, né, que todos nós temos na criação divina e o valor que Deus dá, Jesus também exemplifica, né? Mestre e amigo Jesus. Então Jesus veio, né, e nos contou determinadas lições que ele considerava importantes para nós, né? Tanto do ponto de vista da nossa caminhada espiritual, né, dessa batalha do nosso progresso espiritual, como também palavras para nos consolar, né, para criar esses laços conosco. Então ele se comunicava com os apóstolos. Aí ele estava falando com um outro amigo, João, que era discípulo de Jesus, que mais tarde veio encarnar como Francisco de Assis, o João Evangelista, né, discípulo de Jesus, um jovem, o mais jovem deles, e é o único dos apóstolos que viveu até o fim dos seus dias, morreu de velhinho, de morte natural. Então Jesus dizia para João, e João gravou na memória as lições, né, no seu coração, e depois nos contou: eu sou a videira verdadeira. Então a videira é a árvore que dá uva, né? Uma espécie de uma trepadeira, assim, inclusive os parreirais eles apoiam assim com cordas, né, para que ela cresça, e depois os cachos de uva pendem das videiras. Então os mais jovens, se ainda não conhecem videiras, né, a gente está relembrando aqui, tentando formar essas imagens, né, para nós. Ele dizia que ele era a videira verdadeira e o pai era o agricultor, né? Hoje nós tentamos interpretar as lições de Jesus, né, lições que a gente visita e revisita para tentar enxergar o sentido. Mas algumas coisas a gente já pode ver, né? Primeiro, que nós temos um pai que cultiva e que nos prepara, né? E que nos prepara, né, para coisas que a gente vai ver mais tarde na lição. Então, é um divino agricultor. Não só o nosso criador, mas também o nosso mantenedor, aquele que nos apoia, né, e que cuida do nosso desenvolvimento, né? Então, vamos adiante na lição. Claro que muitas outras lições podem ser tiradas das palavras de Jesus, e por certa compreensão do nosso mestre, ela vai além, se aplica a várias situações de nossa vida. Por isso é tão importante a nossa ligação com Jesus, né, para a gente aprender novos significados, né?
Então hoje eu estou tentando aqui trazer uma proposta para a gente trabalhar como um exercício, mas o ideal é que a gente cultive esse hábito, né, de estar com Jesus, visitando as lições de Jesus, né, derramando o nosso entendimento, a nossa inteligência sobre essas lições, meditando o que a gente pode aprender, o que a gente pode aplicar, né? Então hoje a gente está fazendo um exercício. Então, né, João narra também no versículo 2: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Deus. É uma lição que em princípio até pode nos assustar, porque Jesus quer, mais tarde ele fala isso, que ele é a videira e nós somos os ramos. Nós temos medo de ser cortados, né, da videira se a gente não der fruto. Então é uma lição que em princípio nos assusta. Mas vamos adiante, porque Jesus só traz coisas, né, para nos orientar, para nos consolar. E tudo que dá fruto ele poda, né, porque eu não sei se os mais jovens já conhecem o que é a poda, mas é quando a gente corta os ramos das árvores. Porque, segundo a agricultura, né, e eles já sabiam essa época de Jesus, quando tu poda os galhos, eles nascem com mais vigor e força, né? Então, tudo que dá fruto, Deus poda, para que dê mais fruto ainda. Então a gente já começa assim a achar a lição mais suave, porque a gente sabe que essa poda é toda aquela nossa correção, aquela vez que a gente tenta de novo, aí tentando acertar mais, né? O aperfeiçoamento seria o sentido da poda. Depois a gente vai voltar para essa lição do corte, né, para ver o que isso quer dizer. Aí Jesus, né, compreendendo que podia já chocar, ele diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Né? Então já sossegava os discípulos, né, em relação a esse choque inicial da lição, e ao mesmo tempo chamava os discípulos para ouvir a palavra de Jesus, porque, por certo, essa palavra, né, também funcionava como uma limpeza, como uma poda, né, e como um corte. Então, se a gente fizer isso já preventivamente, talvez a gente não precise de tanto corte, né, e vai precisar só da poda, e assim sucessivamente, né. Mas vamos indo adiante na lição. Permaneçam em mim, dizia Jesus, e eu permanecerei em vocês. Isso é natural, né? O ramo que permanece na videira, a videira está com ele. Bem pertinente a lição. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. E aí vem a primeira aquela questão, né? Puxa, mas será que se eu me distanciar de Jesus eu não vou dar fruto? Mas será que faz sentido? Essa dependência que nós temos de Jesus, será que isso é natural? Aí a gente começa a se questionar. Por que Jesus pede para que nós permaneçamos nele? E a gente vai compreender que as grandes obras, elas precisam de uma equipe, né? E em essência todos nós precisamos de Deus. A gente precisa dessa união com Deus e desse trabalho em equipe, porque a própria natureza é assim. Veja que Jesus dá o exemplo de uma videira. Nenhuma videira tem sentido em si mesma se os ramos, as folhas estão separados da videira. Precisa essa união, essa integração. O amor, inclusive, tem esse sentido de promover ligação entre as pessoas, uma ponte que favoreça tudo aquilo que a gente queira fazer. Então, essa união com Jesus é muito menos uma constrição, uma servidão, uma escravidão e muito mais um caminho natural, né? Se a gente perceber, hoje a gente já conhece como funciona, por exemplo, o Sol e os planetas, né? Naquela época eles ainda achavam que eram coisas para enfeitar o céu. Mas a gente sabe essa necessidade da integração, por exemplo, entre o Sol que brilha e a Terra que orbita em torno do Sol. É necessário essa presença junto do Sol para receber o calor, a luz, né? Então é nesse sentido que Jesus dizia: permaneçam em mim, né? Também porque quando Jesus falava, Jesus era o nosso mestre e nosso amigo. E a lição que ele queria nos dar era nos chamar através dele para Deus. É como se ele fosse um bom capitão, que o objetivo dele, mais do que trancar as pessoas no barco, é para levar em segurança durante todo o percurso até que a pessoa chegue em segurança na margem. Então, quando Jesus dizia permaneçam em mim, é porque ele queria nos levar em direção ao Pai, né? E não assim que a gente entenda, olha, realmente agora vou ter que
ficar com Jesus que diz que vai ter um caminho bom para mim. A gente começa a entender o Evangelho e sentir, na verdade, o sentido das lições. Porque o Evangelho ele vem trazer palavras de libertação. O capitão do navio quer que a gente permaneça no navio porque sabe, né, que o ideal é que a gente desça quando a gente atingir o nosso destino, né, o nosso objetivo. E o objetivo de Jesus era nos levar para Deus. A gente vai entender isso mais tarde, porque essa lição também a gente fica pensando, será que um dia a gente vai se separar de Jesus, vai ficar com Deus? E aí, né? Que lugar vai ter Jesus, né, nas nossas vidas? Tá? Talvez vocês não tenham pensado isso, mas a gente está fazendo um exercício, eu estou compartilhando as minhas reflexões com vocês, né, com uma certa humildade, né, e peço que vocês compreendem, né, tentem fazer esse exercício de imaginação comigo, compreendendo as minhas limitações, mas ao mesmo tempo, né, fazendo reflexões importantes para o nosso aprendizado. Mas vamos adiante. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Tá. Perfeito. Vamos adiante. Daí ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então tentem fazer esse exercício de compreender Jesus falando, como são palavras dele, mas falando a respeito de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos, como nós, filhos de Deus. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Estão entendendo agora esse duplo sentido da ligação com Jesus e ao mesmo tempo dessa ligação com Deus? Perfeito, então vamos lá. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Bom, hoje em dia a gente já sabe que não existem penas eternas, né? Então Jesus e Deus não vai se desfazer de nós diante dos nossos erros como os ramos secos. Na verdade é assim, a gente tem que perceber as lições que a própria natureza nos dá. Veja bem, um animal, né, às vezes ele produz leite. O objetivo de uma vaca, por exemplo, ele produz leite para os bezerrinhos, para os terneirinhos, para alimentar também os homens, né? Então esse é o fruto da vaca. Mas ela também produz o excremento, a urina, e essa tem que ser jogada fora. Mas tudo é aproveitado, porque aquela urina da vaca, ela vai adubar a terra, o excremento também. Então esse sentido de pegar esse graveto seco, jogar fora e queimar, é uma espécie de um aproveitamento dos nossos erros. Inclusive, informações relevantes da doutrina espírita nos explicam, né, que esses fluidos produzidos no inferno, nas zonas umbralinas, como a gente chama, são utilizados pelos bons espíritos para fazer cura nos hospitais. Então esses ramos que são apanhados, lançados ao fogo e queimados, na verdade não significam a nossa perdição eterna. É um processo, tem coisas que nós devemos mesmo nos livrar. Como a gente sabe, na videira, determinados ramos que não dão frutos, eles são cortados, são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas os que dão frutos são podados, entendeu? E dão mais frutos. Então entendam que esse processo que ocorre no nosso planeta, no mundo de provas e expiações, em que a gente pode ter sucesso numa determinada encarnação ou fracasso, e em determinado momento a gente pode visitar as zonas umbralinas, tudo faz parte de um contexto da natureza que em princípio é difícil da gente entender, mas Deus está sempre cuidando de nós. Jesus disse assim, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente tem que observar essa lição. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Tá? Hoje em dia tem gente, inclusive, ganhando dinheiro com resíduos, né? Mas a gente deixa isso para um outro estudo, tá bem? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Isso nos consola, nos conforta, nos dá ânimo, nos incentiva, né? E aí a gente compreende que essas lições mais duras, mais difíceis, na verdade são advertências. Porque Deus e Jesus, eles não têm como propósito, né,
nos trazer apreensão, sofrimento, desconsolo, né? A mensagem é consoladora, é de apoio, de firmeza. Então essas são advertências, as lições mais longas, porque a gente compreende como as coisas funcionam e administram nas nossas vidas. Todos nós geramos resíduos em todas as nossas atividades e nós temos que ser responsáveis por elas. Inclusive hoje aqui na nossa casa muitos espíritos, né, em condições muito difíceis, estão sendo tratados, estão sendo encaminhados, né? Então esse ciclo é de responsabilidade, inclusive sobre esse ramo que é cortado, né? Então, prosseguindo, né, na lição do Mestre Jesus, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, qual é o objetivo de Jesus, né, com essa lição? É nos ensinar a dar frutos em nome de Deus, em glorificar o Pai através daquilo que a gente puder dos nossos corações fazer, em todos os sentidos, né? Então, que a gente atinja o nosso objetivo principal, né? Não se esquecendo de se responsabilizar também pelos resíduos, né? Mas naquela época talvez a gente não conseguisse entender essa sutileza. Então Jesus ele deixou para o futuro essa compreensão, né? Por isso que ele disse que ele mandaria um consolador prometido por Jesus, né? Que hoje nós reconhecemos como esse advento do Espiritismo, né? Que é um momento da humanidade que está aí, por vontade de Jesus, a serviço da humanidade terrestre. Que o Espiritismo ele também não pergunta se nós somos espíritos para ajudar. Hoje aqui estamos pessoas provindas de diversas denominações religiosas, alguns que já foram ateus, tanto encarnados como desencarnados, né? O Consolador prometido, através do advento do Espiritismo, é um fenômeno que está a serviço da humanidade, né? Então, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então, isso é importante também, né? A gente aceitar esse amor, ele é para nós, ele é destinado a nós. Inclusive Jesus nos diz e dá a mensagem de Deus para nós. Ele deseja, ele mesmo ordena que nós permaneçamos no amor de Deus, sabe? Mas uma parte é de nós vermos, entendermos e aceitarmos, né? Depois ele prossegue: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, veja bem, aí ele explica para nós, né, o que nós devemos fazer. Porque a obediência é uma coisa que a gente deve aprender todos os dias, né? Porque ela tem um sentido. Pensa bem, muitas vezes a gente pede, né? Puxa, mas podia aparecer alguém, né, e indicar o caminho, né? Como é que eu chego lá? Por que isso não acontece, né? E às vezes alguém chega e diz. Só que às vezes, né, em função do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa falta de compreensão, essa palavra obediência parece em nós um peso. Mas na verdade é tudo que nós esperávamos. De alguém vir nos indicar o caminho, de dizer para a gente permanecer e ainda diz para a gente ser fiel, a gente obedecer, para a gente, sabe? Então é uma lição dura. E Jesus ainda diz assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E diz mais: em seu amor, no amor de Deus, permaneço. Então vê bem, né? Então é o testemunho. Obviamente que esse é um processo que a gente vai aceitando aos poucos, né? Nosso inconsciente às vezes diz que a gente não é merecedor, que a gente não pode, que a gente tem que ter liberdade de escolha, enfim, né? A gente sabe que todo dia é um desafio. Jesus disse: a cada dia basta o seu fardo. Hoje é um exercício que nós estamos fazendo de compreender esse amor, esse caminho e essa proposta, né, de obediência, mas ao mesmo tempo de permanência no amor de Deus. Pois ele prossegue: tenho dito estas palavras
para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então vê bem, se torna assim, a gente vê assim, a intenção de Jesus, né? Que parece que a gente está caminhando para uma armadilha às vezes, né? Mas na verdade não é uma armadilha, na verdade é a aventura, é a felicidade, é o amor, é a alegria, né? Muitas vezes, né, a gente vai sofrer dificuldades, incompreensões, etc. Mas é bom que a gente tenha a clareza da proposta, o que se quer, aonde se quer chegar, né? Porque às vezes a gente confunde, né? Às vezes se preocupa qual é a próxima instância após a morte, se vai ser uma colônia espiritual, se é isso ou aquilo. Mas essa proposta do amor, da alegria, são coisas simples, são conceitos que a gente já tem condições de entender e sabe que vai haver variações do ponto de vista material, das dificuldades, dos desafios, dos locais que a gente vai percorrer. Está numa casa espírita, está numa festa, depois está na oficina, depois está na escola, está no hospital, está no presídio, no deserto, enfim, né? Mas a gente já sabe que proposta é essa, o objetivo aonde a gente quer chegar, independente da mudança dos cenários, que são todos transitórios, materiais. Então vamos adiante, né, que o tempo também urge, e eu queria chegar ao final pelo menos dessa lição. E aí essa é a ordem que nós devemos obedecer, né? Que Jesus é explícito, ele é claro, né? Ele nos dá um entendimento perfeito do que é esse mandamento, esse dever de obediência que nós devemos ter. Então amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. É isso. E acrescenta: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A princípio parece difícil, mas isso orienta até a navegação. O capitão tem que permanecer no navio, né? Até todas as pessoas desembarcarem, independente das dificuldades, né? E ademais, o que é isso que nós vamos perder quando a gente perde a vida, né? A gente perde uma veste, a gente muda de lugar, a gente ganha uma outra circunstância, um outro desafio, e o mais importante é que do lado de lá a gente tem uma outra circunstância, uma outra veste, um outro desafio, né? E que lá a gente tem alegria, satisfação e tal, e a surpresa que vai acompanhar depois, né? O resultado desses frutos que a gente produziu, né? E dar a vida não é só perecer, dar a vida é dedicar a vida para o nosso semelhante. E muitas oportunidades nós temos, né? Basta a gente enxergar nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades, oportunidade da gente sair de si mesmo e dar de nós para o outro. A gente dá um alimento, não deixa de ser uma perda, uma separação, algo que sai de nós e que não volta, uma semente que é lançada, mas que gera frutos. Isso que é importante. É um plantio. Todo plantio é uma semente que se perde e que morre. Mas depois nasce uma outra videira e a vida se multiplica. O universo até hoje se expande, né? E à medida que a gente vai crescendo, esses nossos horizontes vão se expandindo. São novos lugares que a gente tem a oportunidade de conhecer, mas acima de tudo, aonde a gente for, né? Aqui na casa espírita, no nosso lar, que a gente tenha amor por todas as coisas, todas as pessoas, todas as situações. Amor, alegria, aventura, né? Para a gente merecer lugares melhores e para a gente chegar lá e servir a todos também, porque por certo vão ter coisas assim de todas, né? Os níveis, pessoas de todas as necessidades, mesmo nos mundos mais distantes, né? A gente vai ter a oportunidade de amar e servir a todos. E ele prossegue para a gente encerrar, tomando um minuto do nosso tempo. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. A proposta é que nós sejamos amigos obedientes, né, ao Pai. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, realmente, Deus nos criou, né? Mas a gente tem capacidade de aceitar e se integrar a esse amor e a amar.
como lhe ordeno. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, gente, muito obrigado. Peço perdão por tomar esses minutinhos finais, que eu sei que a espiritualidade trabalha, né, com ordem. E agradeço a vocês por participarem comigo, me darem essa oportunidade de aprender. Com certeza isso vai me auxiliar, vai me transformar também, né, para eu trilhar e aceitar mais esse caminho com Jesus. Então, fiquem com Deus, uma boa noite. É isso aí. Muito obrigado.